Hoje nós vamos falar sobre algo muito especial, que a gente fala todas as vezes que a gente se reúne aqui, que é sobre a palavra de Deus. Mas especificamente sobre a morte de Jesus na cruz. Nós, como cristãos, a gente vem de uma cultura evangélica que fala muito sobre muitas coisas. Mas hoje nós vamos ouvir a exposição da palavra de Deus a respeito daquilo que Cristo fez por nós lá naquela cruz. Eu convidei um amigo para compartilhar a palavra. Ele também é pastor, ele também é plantador de igreja, ele também participou dos desafios da plantação aqui do Casulo. Ele já esteve pregando na época que era no bar. Ele sabe os desafios de uma plantação de igreja e eu tenho certeza que ele está muito feliz. Chega aí, Emanuel. Esse aqui é o pastor Emanuel. Ele é pastor da igreja em reforma. A igreja que nunca fica pronta, né? Até Jesus voltar, vai estar sempre em reforma. Aquele prédio velho, então. Então ele é pastor também, é um jovem pastor, mas é um homem dedicado à palavra de Deus. Eu aprendo muito com ele, com o exemplo dele, com várias pregações e várias ministrações que eu tive a oportunidade de ouvi-lo também. E o púlpito de uma igreja é o lugar mais importante, é da onde emana a palavra de Deus. Então a gente tem uma preocupação muito grande com quem a gente traz aqui. A gente não traz qualquer pessoa e não deixa qualquer pessoa pregar. Então, se eu estou confiando o púlpito dessa igreja para esse amigo aqui, é porque eu confio que ele vai ser fiel às Escrituras, assim como a gente tem tentado ser aqui nessa igreja. Amém? Nós vamos orar pelo Emanuel e pela igreja. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, a vida do Teu servo diante de Ti, Senhor. Ele veio aqui hoje com o intuito de expor a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, que quando a Tua palavra é exposta, é a Tua voz, Senhor, que está sendo ecoada, Pai. Está sendo proclamado o Teu Evangelho, Senhor. Então usa ele poderosamente no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa a Lara, abençoa os seus filhos que ficaram em casa. Abençoa também, Senhor, a igreja em reforma, os irmãos queridos, Senhor, que estão ali também, servindo a Ti na cidade de Porto Alegre, Pai. E que a nossa amizade, que esse vínculo do Evangelho, Senhor, cresça cada vez mais e que a gente possa unir forças para proclamar o Teu Evangelho aqui na cidade de Porto Alegre. Em nome de Jesus. Amém. 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 É o drama do baixinho, né? Meus irmãos, gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Lá em 1 Pedro, o Jader me deu a missão de expor a doutrina da expiação limitada. Pelo que eu sei, vocês estão aí chegando à reta final de uma série de exposições nos 5 pontos do calvinismo. É isso, né? Então esse é o penúltimo. Semana que vem provavelmente vocês vão ter a perseverança dos santos. 1 Pedro no capítulo 1. 1 Pedro 1. Antes de nós lermos, eu gostaria de convidar os irmãos a fecharem os olhos mais um instante. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ilumine na leitura das Escrituras. Senhor Deus, nós Te bendizemos e Te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem estado tão presente na nossa vida em momentos e detalhes que nós nem percebemos. Pedimos, Senhor, pela Tua graça, pela graça do Teu Espírito, que o Senhor faça com que essas palavras sejam iluminadas para nós e que a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas sejam transformadas por elas. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor porque o nosso entendimento é muito limitado, porque a nossa força é muito pouca, porque a nossa capacidade, Senhor, de entender as verdades eternas é maculada pelo pecado. Nós precisamos do Senhor. Que o Teu Espírito nos guie na leitura e na exposição dessa palavra, essa é a nossa oração, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 17. Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação
se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, irmãos. Nós temos um costume lá na nossa comunidade de fé, que é o de incluir as crianças na exposição da palavra. Nós fazemos questão de que as crianças participem daquilo que nós estamos fazendo. Então, num primeiro momento, antes de eu continuar com aquilo que eu estou fazendo, eu vou dar uma indicação para as crianças, eu vou dar uma missão para vocês. Crianças, eu quero que vocês desenhem nessa folha que vocês têm à mão. Se tem alguma criança que não tem folha à mão, alguém pode levar até vocês, faça um sinalzinho, o diaconato em formação da igreja vai entrar em ação. Vocês vão desenhar nessa folha as coisas mais importantes que vocês acham que existe na vida de vocês. Aquilo que é mais importante, aquilo que é mais precioso, as coisas mais preciosas que vocês conhecem. Se vocês tiverem dificuldade, peça ajuda para o seu pai e para a sua mãe, ok? Então, nesse primeiro momento, vocês vão desenhar as coisas mais preciosas. Pode ser um carrinho de controle remoto, pode ser um diamante, se você sabe o valor que tem um diamante. Aquilo que é mais precioso para você, pode ser seu pai, sua mãe, a igreja, eu não sei. Mas você vai desenhar aquilo que é mais precioso. Meus irmãos, em janeiro de 2016, a revista Exame publicou na sua seção de Ciência e Tecnologia o preço daquele que, naquele momento da nossa história, era o material mais caro do mundo. Esse material se chama fullereno endoherdal e custa 145 milhões de dólares por grama. 145 milhões de dólares por grama. A matéria diz, literalmente, abre aspas, mesmo com enorme custo, o fullereno pode mudar o mundo, fecha aspas. Meus irmãos, existem de fato muitas coisas que têm preço muito alto no mundo. Atualmente, nos nossos dias, eu fiz uma pesquisa mais recente, tem aquilo que chamam de antimatéria, ainda não é comercializado, mas ela custa 64,5 trilhões de dólares a grama. Existem muitas coisas que têm um preço muito alto. Quanto vale mais um dia com alguém que nós amamos? Não sei se você perdeu alguém durante essa pandemia, eu perdi. Quanto vale um dia a mais, um ano a mais, um minuto a mais com aquelas pessoas que nós amamos? Quanto vale o abraço dos nossos filhos, o abraço dos nossos queridos? Quanto vale um rim para quem faz hemodiálise há 10 anos? Quanto vale a doação de sangue para quem descobriu uma leucemia? O fullereno não faria diferença nenhuma na vida de quem está morrendo por falência renal. Vocês devem concordar comigo. Mas um transplante de rim valeria muito. Muito mesmo. A questão que eu gostaria de levantar, meus irmãos, é: se você tivesse 2 toneladas desse fullereno, dessa matéria, você não iria desperdiçar sequer 1 grama. Sequer 1 grama, porque o preço é muito alto.
O custo é muito grande. Ninguém joga 145 milhões de dólares no lixo à toa. Nós não jogamos fora coisas que são caras. Você não rasga notas de 100 reais. Você não rasga. Na verdade, você mal vê elas atualmente. A grande realidade, meus irmãos, existe algo neste mundo, no passado, no presente e no futuro. Existe algo neste mundo mais precioso do que o sangue de Jesus Cristo. Existe algum elemento, seja antimatéria, seja fulereno, seja o abraço de um dos nossos queridos, ou até mesmo os nossos filhos, existe algo neste mundo mais precioso do que o sangue do Santo Filho de Deus. Expiação limitada, ou expiação definida, como eu prefiro, é a doutrina reformada sobre a eficácia inquebrável do derramamento do sangue do Santo Filho de Deus. Meus irmãos, essa doutrina afirma a soberania de Deus em salvar pecadores pelo precioso sangue do Messias. Em outras palavras, ela afirma que a expiação é definida, ela é limitada. Nenhuma única gota do sangue do bendito Filho de Deus foi derramada por pessoas que irão passar a eternidade no inferno. Não se desperdiçam coisas valiosas, e o sangue do nosso Redentor não foi derramado em vão. Não foi derramado à toa, não foi desperdiçado por aqueles que serão reprovados. Nenhuma gota sequer do sangue do bendito Filho de Deus foi derramada por pessoas que vão passar a sua eternidade na condenação do inferno junto com Satanás e seus demônios. Nenhuma única gota. O ensino bíblico a respeito dessa doutrina é amplo, é profundo. Nós precisaríamos gastar aí uma aula de, 4, 5 horas para tratar dos textos bíblicos, tratar dos desdobramentos dessa doutrina. Mas nós cremos, nossos irmãos, que o soberano Deus, Criador do universo, que governa todas as coisas para a sua glória, Ele decidiu salvar pecadores, mas Ele decidiu salvar pecadores que foram escolhidos por Ele, como vocês viram na eleição incondicional. Cremos que, sendo soberano e todo-poderoso, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, e ainda afirmamos que um Deus soberanamente bom, que é sábio em seus conselhos, nunca enviaria o seu Filho para a morte a fim de desperdiçar o seu precioso sangue, dependendo da vontade humana. Você já parou para pensar na loucura? A eficácia do sangue de Cristo depender de homens pecadores como nós? Meus irmãos, o sangue de Cristo foi derramado eficazmente, única e exclusivamente para a salvação dos seus eleitos, sendo Deus glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação e na reprovação dos ímpios. Deus não é glorificado somente pelo fato de homens serem salvos. Deus também é glorificado pelo fato de homens ímpios, homens maus, serem condenados. Nós precisamos voltar os nossos olhos. Deixa eu baixar um pouquinho mais isso aqui. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a preciosidade do sangue de Cristo, se nós quisermos entender bem o que essa doutrina pretende nos ensinar. Os nossos afetos precisam mais uma vez estar atrelados, agarrados à preciosidade do sangue do nosso Redentor. Precisamos lembrar o custo altíssimo da nossa redenção. Precisamos ser impactados pela feiura, a malignidade dos nossos pecados, e precisamos lembrar, meus irmãos, o que significou o Filho bendito de Deus verter o seu sangue naquele madeiro. Nós precisamos lembrar da realidade de que nós não éramos boas pessoas sendo
sendo redimidas naquela cruz. Nós temos impressões muito românticas, muito infantilizadas a respeito da crucificação de Cristo. Nós olhamos para Jesus na Via Crucis, no caminho da crucificação, e nós pensamos, tadinho de Jesus, ele apanhou tanto, tadinho de Jesus, olha só o que os romanos fizeram a ele, tadinho de Jesus, esbofetearam ele. Sim, todas essas coisas foram terríveis. Não se faz esse tipo de coisa com um santo homem, e muito menos com um santo filho de Deus. Mas a grande realidade, meus amados irmãos, é que o que fez o nosso Redentor suar sangue de agonia no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, o que fez ele pedir ao Pai que o cálice fosse afastado dele se necessário, não foram os açoites romanos, foram o meu e o seu pecado sendo derramados sobre ele na cruz do Calvário. O que causou horror ao nosso Redentor foram os nossos pecados. Foi isso que causou horror a Cristo. Não foram os açoites romanos. Não foi a rejeição dos homens. Foi a rejeição do Pai, por causa dos nossos pecados. Foi toda a imundícia dos eleitos sendo colocada sobre ele, que o horrorizou. Meus irmãos, Jesus não derramou o seu sangue de maneira ineficaz. Não foi de maneira ineficaz. O sacrifício de Jesus não foi feito de uma maneira a Bangu, como dizem os outros. Todos aqueles pelos quais o bendito e santo Filho de Deus derramou o seu sangue serão salvos, e nenhum mais, mas também nenhum menos. Eu gostaria então, meus irmãos, de chamar a atenção de vocês para o texto que nós temos diante de nós. O apóstolo Pedro escreve essa carta para os peregrinos da dispersão. Se você voltar os seus olhos ali na mesma página que nós lemos, dependendo da Bíblia que você está usando, o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 1, ali no verso 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. O apóstolo Pedro escreve essa carta àqueles irmãos que estão em fuga, em rota de fuga. Gente que cria em Jesus, que foi espalhada por conta da perseguição que estava tendo no Império Romano naqueles dias. Gente que amava o Senhor Jesus e que estava lutando com profunda perseguição. Pedro escreve essa carta para exortá-los à perseverança e à confiança em Cristo, mesmo diante das presentes tribulações, chamando esses irmãos a viver como peregrinos em terra estranha, a viver como pessoas de outra nacionalidade, a viver como homens que não são dessa terra, mas homens que têm a sua mente voltada para as coisas do alto. É isso que o apóstolo Pedro faz ao escrever essa carta. Aqui nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, eu gostaria de, em concordância com essa doutrina da expiação limitada ou definida, que eu abri um leque diante de vocês agora, eu gostaria de convidar os irmãos a perceber, em primeiro lugar, o preço da nossa redenção, dos versos 17 a 19. Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o nosso Redentor, dos versos 19 a 20. E em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para os redimidos, dos versos 21 a 25. Pois vejamos, assim diz a palavra de Deus: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Assim Pedro começa essa sessão. Meus irmãos, Pedro está lembrando aos peregrinos que sua peregrinação nessa vida deve ser reverente. O presente tempo, o nosso presente tempo, tem um poder real de sedução aos cristãos, assim como o tempo em que essa carta foi escrita tinha poderes reais de sedução a cristãos. Obviamente que as seduções são diferentes, mas elas são igualmente poderosas para nos tirar o foco da nossa realidade, do nosso propósito, do caminho que nós devemos trilhar.
Os peregrinos da dispersão tinham em seu tempo a sedução de renunciar à sua fé para poder ter mais liberdade. Ou seja, para não morrer por causa dela. A tentação que tinham todos aqueles que viviam nesse período, que estavam recebendo essa mensagem do apóstolo Pedro, as igrejas que leram esta carta, elas estavam sob poderosa perseguição. Eles foram impedidos de fazer comércio, eles foram impedidos de trabalhar, eles foram impedidos de viver na sua própria cidade, eles foram impedidos da sua liberdade. Muitos estavam sendo jogados em cadeias, outros estavam sendo mortos, cortados a cabeça, jogados às feras. Vocês conseguem perceber? Essa era a tentação maior. Negar a fé para viver em paz. As seduções do nosso tempo, porém, são outras. A maior das seduções para peregrinos como nós em nossos dias é a secularização da nossa fé. Um amor indomável por nossa individualidade, uma paixão descontrolada por conforto ao ponto de nos tornarmos totalmente improdutivos para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, e ter uma dedicação do coração voltada para causas, para pautas, para bandeiras, para políticos, que não são as principais pautas, bandeiras e causas do povo de Deus. O povo de Deus está amarrado a outras coisas, está obrigado a outras coisas, está apaixonado por outros amores. A grande realidade, meus irmãos, é que é muito fácil que nós coloquemos todas essas coisas lado a lado com o Evangelho de Jesus. É muito fácil que a gente coloque amores lado a lado com aquilo que Cristo fez por nós. É muito fácil que a gente troque a glória de Deus pela glória dos homens, que a gente se importe mais com a opinião dos homens do que com a opinião divina. Não, meus irmãos, o culto não deve ser de maneira que agrada mais a clientela. Não. O Jesus hippie que tem sido apresentado nos meios de comunicação não é o Jesus das Escrituras. Não. Nós não devemos caminhar o nosso período de peregrinação neste mundo ansiando as coisas dessa terra acima das coisas do céu. Não, meus irmãos. Nós não devemos esperar nem mesmo buscar a aprovação desse mundo caído e de toda a sua ideologia podre. Absolutamente não. Nós não estamos no tribunal diante da opinião dos homens. Nós não estamos no tribunal diante da opinião do mundo. Não estamos diante da opinião daqueles que pretendem subverter toda a ordem criada, todas as coisas, toda a corrente natural da vida. Não, nós não estamos diante de um tribunal de lacradores, nós estamos diante do tribunal celeste. O cristão vive a sua vida aqui com os olhos voltados para a realidade de um Deus. Nós estamos diante do tribunal celeste. Mas sim, meus irmãos, devemos olhar para aquele que chamamos de Pai. Veja, Pedro diz isso. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que vos julga segundo as intenções de cada um. Nós devemos olhar para aquele que nós chamamos de Pai e termos consciência de que nosso Pai é também o nosso juiz. E Ele não julga segundo a aparência, mas segundo as obras de cada um e sem discriminação de pessoas. Por nosso Pai também ser o nosso juiz, vivemos uma constante reforma de nosso interior, a fim de provarmos nossa própria sinceridade. O que Pedro quer dizer aqui, meus irmãos, é que Deus julga o coração. Ele conhece o profundo e o escondido, Ele conhece os recônditos do nosso coração. Apegar-se a Cristo não é algo que deva ser feito somente nos lábios. Não é algo que eu faço somente quando eu digo crer em Jesus. Não é algo que eu faço só porque eu vou à igreja, porque eu frequento um grupo de estudos da Bíblia ou por qualquer coisa. Não! Apegar-se a Cristo é um compromisso do coração, é um compromisso dos afetos, é um compromisso de vida. Os afetos dos peregrinos se encontram amarrados ao seu Redentor. Eles sabem que sua pátria é celestial e vivem as leis dessa pátria celestial na cidade dos homens. Eles vivem as leis de Deus
no mundo quebrado. E Pedro lhes dá o motivo de viverem em temor na sua peregrinação. Veja só, verso 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cristãos peregrinam em temor, reverência, santidade e amor por causa do grande preço de sua redenção. Não foram coisas perecíveis que são julgadas pelos homens como preciosas que nos resgataram. Nada neste mundo, meus irmãos, pode ser equiparado com uma única gota do precioso sangue do bendito Filho de Deus. Nada. Observemos, meus irmãos, o vocabulário que o apóstolo Pedro está usando aqui para falar desse resgate tem raízes profundas, tanto no mundo greco-romano quanto no mundo judaico. Esse verbo traduzido por resgatados aqui no texto era usado com referência à alforria de escravos na cultura greco-romana. O preço de um escravo era depositado no templo de um deus ou de uma deusa local. Ou seja, alguém pretendia libertar um escravo. Essa pessoa que pretendia libertar o escravo ia até o templo local, o templo de um deus grego ou de uma deusa lá, Artemis, ou qualquer outra coisa do tipo. Ia até lá e depositava o valor exato pela compra do escravo. Então, o dinheiro ficava parte no templo, outra parte era passado pelo tesouro do templo ao dono do escravo. Logo, a posse do escravo passava nominalmente para o Deus do templo. Esse escravo estava livre, mas ele agora era escravo de Deus, do Deus desse templo, deste Deus pagão. O ex-escravo, então, estava livre do seu antigo senhor, mas passava a ser um escravo do Deus ou da deusa daquele templo. Na cultura judaica, por outro lado, esse resgate se refere ao povo de Deus sendo resgatado do Egito. Vocês bem lembram? O povo de Deus foi resgatado do Egito com o preço do primogênito de todos os egípcios. Houve um preço alto. O povo de Deus então peregrinou pelo deserto, chegou à terra de Canaã, não cumpriu a sua parte na aliança e foi exilado. Os babilônios vieram, destruíram tudo, acabaram com tudo. Não ficou pedra sobre pedra no templo do Senhor. O povo de Deus foi destruído, mas Deus proveu ainda um segundo resgate. E o povo veio do exílio babilônico, um segundo êxodo. Então, Pedro faz alusão clara a essas duas realidades de resgate, tanto a realidade de resgate para os pagãos, isso fazia sentido para eles, e também a questão de resgate na mente dos judeus. Então Pedro faz essa alusão clara às realidades do resgate por causa do precioso sangue de Cristo. Aqueles que antes estavam escravizados por seu pecado, que estavam amarrados à sua maneira vazia de viver, que viviam de uma maneira fútil, que estavam escravizados por este mundo, por esta era, por este século, agora são libertos deste mal e são escravos de Deus, o seu Senhor, por causa do precioso sangue de Cristo. Não por causa de suas obras, não porque eles eram bons, não porque eram conservadores, não por nenhuma coisa desse tipo. Não é porque eram judeus, não é porque eram do alto escalão, porque eram da guarda pretoriana ou qualquer coisa do tipo, é por causa do sangue de Jesus. Como diria Charles Spurgeon, o pecado é um mordomo sinistro, em cujas mãos há sangue. Era o pecado que nos escravizava, meus irmãos. Era o pecado que escravizava estes homens aqui. Aquele que por um instante parecia nos servir, mas que na verdade tem suas mãos ensanguentadas de tanto nos castigar e arrancar a nossa vida. O pecado não é um bom servo, meus irmãos, porque assim que ele puder, ele se torna o seu senhor. Ele não serve os seus propósitos, ele serve somente os próprios propósitos. O pecado não é um bom servo,
Ele estará em um piscar de olhos te dominando, subvertendo a ordem. Nunca recorra ao pecado como um servo. Ele vai se tornar o seu Senhor. Já Deus, meus irmãos, Ele é um bom Senhor. Ele é um doador generoso, Ele é rico em misericórdia e amor. Ele mesmo pagou o preço do nosso resgate com a mais preciosa de todas as ofertas, o sangue do seu precioso Filho. O sangue de Cristo, meus irmãos, é preciosíssimo. Ele nos resgata, nos purifica, nos substitui, nos justifica e nos dá acesso ao trono da graça de Deus, nos tornando propícios a Ele. É o sangue de Cristo que faz isso. Eles foram resgatados da sua maneira fútil de viver, recebida por seus pais. A futilidade da antiga maneira de viver consiste em uma vida sem propósito, sem motivo de ser, sem significado eterno, uma vida solta. Mas Pedro deixa claro que os cristãos, o povo de Deus, e nenhuma pessoa a mais e nem a menos do que foi determinado pelo soberano de toda a terra, foram comprados não por preço pueril de qualquer riqueza dessa terra, mas pelo precioso sangue do eterno Filho de Deus. Isso nos resgata, meus irmãos, da nossa forma vazia de viver que vivíamos antigamente. Cordeiro sem mácula, sem defeito, aquele que veio sob o regime da lei e a cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Nada da antiga vida daqueles cristãos poderia tê-los resgatado, nem mesmo riqueza alguma. Ao invés disso, eles foram resgatados pelo ato poderoso do próprio Deus na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Crianças, eu tenho uma segunda missão para vocês agora. Agora, se sobrou espaço, vocês vão desenhar uma cruz acima de todas essas coisas preciosas que vocês desenharam aí. Eu vou colocar uma cruz no alto, no lugar de destaque, no lugar principal, tá bom? É isso que eu quero de vocês. Se em um primeiro momento, meus irmãos, nós percebemos o preço da nossa redenção no precioso sangue de Cristo, agora o convite do texto é para que nós percebamos o nosso Redentor. Veja ainda no verso 19, veja o que diz o texto. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Aqui, o nosso Redentor é descrito com uma profundidade maior. Ele é o cordeiro sem pecado, sem mancha, sem defeito. Meus irmãos, Jesus Cristo não foi sacrificado por ser um homem revolucionário, Ele foi sacrificado por ser um homem santo. Ele não foi odiado porque Ele estava fazendo uma revolução. Jesus Cristo não é Che Guevariano. Ele não foi odiado por qualquer coisa desse tipo, Ele foi odiado por ser santo. Além disso, podemos perceber que Pedro aponta para a preexistência de Cristo. O texto diz que Cristo era conhecido como Cordeiro sem mancha, sem mácula, antes da fundação do mundo. Jesus existe eternamente. Ele é o próprio Deus, de eternidade a eternidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É aquele por meio de qual todas as coisas existem e vieram a existir. Mas vejam, Ele também é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Antes de o tempo existir, no incomensurável conselho da Trindade, Jesus Cristo já tinha o número exato dos eleitos pelos quais Ele seria entregue como resgate. Ele é o Cordeiro que seria entregue desde toda a eternidade. A vinda de Jesus Cristo não foi um plano B divino. A vinda de Jesus Cristo foi planejada desde toda a eternidade pelo ser trino. Não, meus irmãos, as gotas preciosas de Cristo
do sangue de Cristo, do Deus encarnado, não caíram em vão. Isso é uma segurança para todos nós. Nós que confiamos a nossa vida a Ele pela fé, temos a confiança de que Ele não nos desamparará. O seu sacrifício é eficaz, o seu sacrifício é inquebrável. A salvação que obtivemos pela graça de Deus é imutável, ela não muda, ela não perde valor. O seu sangue verteu de maneira completamente eficaz pelos seus eleitos, e não há maneira nenhuma de que os planos salvadores de Deus sejam frustrados por causa do nosso pecado. Deus não somente conhecia o Cordeiro desde antes da fundação do mundo, mas determinou e decretou que o seu Filho morresse pelos eleitos, pelo seu povo, por sua igreja, por sua noiva amada, e esse decreto foi feito antes da fundação do mundo. Jesus Cristo não morreu por pessoas que Ele não amava, e isso pode parecer pesado. Talvez você pense, pastor, mas Deus amou o mundo de tal maneira. O que você está falando é heresia. Sim, meus irmãos, Deus amou o mundo. A gente precisa definir o que é mundo aqui. A palavra mundo tem 7 utilizações no Evangelho de João. Eu não vou entrar por esse caminho. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que Jesus Cristo morreu por pessoas que passarão toda a eternidade, todinha, no inferno? Você acha que Deus ama? Você acha que Deus ama gente que vai sofrer condenação eternamente? Que tipo de amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? Que amor é esse? Estes encontram o juízo de Deus. É isso que eles encontram. O juízo profundo de Deus. E eu consegui fechar o meu arquivo. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Eu sou antitecnológico, gente, mas os irmãos, de tanto ver eu tirar uma folha atrás da outra, e eu escrevo 10 páginas de sermão, ou seja, eu estava cortando muitas árvores, eles ficaram com dó de mim. Só deixa eu me encontrar aqui de novo. Só um minutinho. Chegamos lá. Jesus Cristo também é o Redentor que foi manifesto no fim dos tempos. Veja, o texto está dizendo exatamente isso. Conhecido já antes da fundação do mundo, verso 20, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Jesus Cristo veio na história. Ele é o verbo que se fez carne e montou a sua tenda entre os homens. Ele é aquele que vem cumprindo todas as promessas pactuais de Deus. Ele é a própria bênção prometida nessas alianças, nestes pactos. Ele é o cumprimento cabal da promessa de Deus, de que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo e que Ele habitaria no meio de nós. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que é presente, o Deus que é conosco. Por fim dos tempos, nós precisamos compreender os períodos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Às vezes a gente pensa em fim dos tempos de uma maneira muito deixados para trás. O fim dos tempos é quando? Quando alguém sumir e a roupa dele ficar dobradinha no chão. Mas não é isso. Fim dos tempos é a ideia de entre a primeira, Jesus veio e inaugurou o fim dos tempos. E quando Ele retornar, então Ele consumará o fim dos tempos. Nós podemos perceber com isso que a ressurreição de Cristo deu a Cristo glória, proclamou essa glória para o mundo todo, como sendo o Filho de Deus com poder e autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. E isso acaba nos levando para o terceiro ponto: os redimidos por sacrifício tão perfeito. O povo de Deus, os eleitos do Cordeiro, os recipientes da graça salvadora de Deus e de seu amor, são os remidos. Vejamos, continua o texto, verso 21. Por intermédio dele, ou seja, de Cristo,
credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja que bendita verdade, meus irmãos. O povo redimido é descrito pela sua fé e esperança em Deus por causa de Cristo. Cristo é o bendito mediador do seu povo, como nós cantamos aqui. Cristo é o perfeito mediador. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele é aquele que está a todo momento intercedendo diante do Pai. Cristo é aquele pelo qual João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 1, filhinhos, eu digo essas coisas para que não pequeis, porém se vocês pecarem, nós temos Jesus Cristo justo, por advogado diante do Pai. Nós temos um advogado, nós temos um mediador, nós temos alguém que olha por nós. E o que o apóstolo Pedro está falando aqui é exatamente isso. Cristo é o nosso mediador. Não há possibilidade de uma fé cheia de esperança em Deus a parte de Jesus Cristo. É por intermédio de Cristo que cremos em Deus. Cristo, o autor, o encorajador, o apoio contínuo, o consumador da nossa fé, que agora é por causa dele que agora podemos estar reconciliados com Deus e confiar cegamente nos seus cuidados redentores. E isso, meus irmãos, acaba por nos obrigar a uma nova maneira de viver. Os remidos agora vivem de uma nova forma. Pedro diz, seguindo o texto, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi evangelizada. Aqueles que foram purificados, redimidos, que foram salvos por Cristo, agora estão atados à vida de reverente temor, obediência, que nos leva ao amor. Eles amam a Deus, amam o Messias, amam o povo de Deus de todo o coração e amam a palavra de Deus, que é poderosa, eficaz, que os mede, que os esmaga, que os corta, que penetra nos seus corações, que os transforma, que os molda e que os empurra para a fé, para o temor, para a santidade e para o amor. Deus decidiu edificar seu povo por meio de homens, alcançados por precioso sacrifício e transformados pela sua palavra. O meio que Deus decidiu usar para transformar a vida de homens pecadores foi a exposição à palavra de Deus. Esse livro aqui pode te transformar, meu irmão, como nada neste mundo pode. É o Espírito Santo falando na Escritura que faz com que estes homens, alcançados por precioso sacrifício, agora vivam de maneira nova, que glorifica a Deus. É o Espírito Santo na Escritura, meus irmãos, que faz com que a brevidade da vida seja vivida com um propósito eterno. Como então esse texto nos ensina a preciosidade do sangue de Cristo? Em primeiro lugar, crianças, essas coisas que vocês desenharam que são importantes, que são preciosas para vocês, todas elas juntas, todas mesmo, talvez você tenha desenhado coisas muito preciosas, todas elas juntas não chegam nem perto do que aconteceu nessa cruz, nem perto. Você pode juntar todas essas coisas preciosas e o preço dessas coisas não chega nem perto da valiosidade daquilo que aconteceu na cruz, nem perto. Foi na cruz, nessa cruz, não nessa do desenho, mas na cruz representada pelo desenho, foi na cruz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Sabe quando você desobedece seu pai? Quando você desobedece sua mãe? Quando seus pais corrigem você? Esses pecados seus foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Foram pagados nessa cruz. Então, por causa disso,
Nós temos esperança de vivermos sempre com Deus, no lugar onde não vai ter pecado, onde não vai ter disciplina dos pais, não vai ter dever de casa, nem qualquer coisa do tipo. E se você gosta de joguinho, vai ter internet ilimitada. Não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Você nunca perde no Minecraft. A grande realidade é que o sacrifício de Jesus supera todas as coisas que nós valorizamos nessa vida, inclusive essas que estão nessa folha. E para nós, meus irmãos, como esse texto se aplica para nós? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que temos um Pai que é o nosso juiz. Ele conhece os nossos corações e, se necessário, Ele irá nos disciplinar para que nós participemos de sua santidade. Por isso, devemos viver em temor reverente todo o tempo das nossas vidas. Você não vive em temor reverente só quando você está no culto público. Estou no culto, vou vestir a roupa de ir no culto, né? A gente tem disso. Eu, particularmente, só uso camiseta abotoada até a gola quando eu venho no culto, quando eu vou na igreja. Essa é a minha roupa de culto. Mas a grande realidade é que nós devemos nos revestir da vida cristã, de maneira que ela possa impactar todo o nosso andar, diariamente. Vivemos com temor, com os nossos olhos fixados na realidade que nós temos um Pai, bondoso Pai, que também é o nosso juiz. Em segundo lugar, fica óbvia a preciosidade do sangue de Cristo diante de tudo aquilo que nós falamos. Meus irmãos, às vezes nós perdemos de vista que Jesus Cristo era Deus. Nós não estamos falando do sacrifício de um animal. Nós não estamos falando do sacrifício de um homem qualquer. Nós não estamos falando do sacrifício de um homem bonzinho, que já seria terrível. Nós estamos falando do sacrifício do próprio Deus. O sangue de Cristo é precioso porque Cristo é Deus. Deus morreu na cruz. O Deus Filho, o Deus encarnado. Deus verteu o seu sangue. O Deus homem, aquele que faz mediação entre homens pecadores e um Deus santo. O sangue de Cristo é precioso, e o sangue precioso de Cristo não será desperdiçado. Não será. Nada nesse mundo é mais precioso do que o sangue de Cristo. E Deus Pai jamais desperdiçaria o sangue precioso do seu Filho, vertendo ele por ímpios que passarão a eternidade de condenação no lago de fogo ardente. Ainda, meus irmãos, devemos perceber que toda essa preciosidade do sangue de Cristo nos empurra para uma vida diferente. Ela nos empurra para uma vida de santificação. Ela nos empurra para uma vida de gratidão. Ela nos empurra para uma vida de conformação com a vontade de Deus. A vida dos peregrinos é exatamente isso. Uma vida de peregrinos. Nós não firmamos as nossas estacas nesse solo. Nós não firmamos as nossas esperanças neste solo. Nós não cavamos cisternas rotas neste solo. Deus, acusando o povo de Israel lá em Jeremias, disse que o povo dele fez duas maldades. A primeira maldade foi abandonar o Senhor, o seu Deus. E a segunda maldade foi correr atrás de cisternas lamacentas para saciar a sua sede. A grande realidade, irmãos, é que todas as vezes que nós esquecemos da valiosidade, da preciosidade do sangue de Cristo e buscamos não viver como peregrinos, mas viver como um povo que é daqui, buscar o nosso contentamento nas coisas deste mundo, a nossa alegria nas coisas deste mundo, o nosso prazer nas coisas deste mundo, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, rejeitando o nosso Senhor e buscando se saciar com água lamacenta. A vida dos peregrinos é direcionada para a glória de Deus, é orientada pela bendita Escritura Sagrada e necessariamente para o bem dos irmãos. Para o bem dos irmãos. Nós somos um povo remido. Sim, Jesus Cristo morreu por indivíduos específicos que formam um povo específico.
Não existe individualidade diante do sangue de Cristo. Todas as metáforas que a Escritura usa para falar do povo de Deus são coletivas. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E quando ele vai falar a respeito desse corpo, ele fala o quê? As partes do corpo. É um coletivo em unidade. Nós somos as pedras que estão ligadas por uma argamassa num prédio, num edifício. E Jesus Cristo é a pedra angular. Às vezes nós pensamos na ideia de uma pedra angular com uma pedra fundamental no chão. Mas a pedra angular, na ideia do próprio apóstolo Pedro que estava falando isso, a pedra angular é aquela que unia todas as pedras lá no final, lá em cima. Tira a pedra angular, cai tudo, cai o edifício. Nós somos o povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós somos um. Não existe cristianismo avulso, carreira solo, ou qualquer coisa do tipo, meu irmão. A vida dos peregrinos é direcionada pela glória de Deus, é orientada pela bendita Escritura Sagrada e necessariamente para o bem dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Que Cristo, nosso glorioso Redentor, resplandeça o seu rosto sobre nós e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos e te louvamos porque o Senhor nos salvou. O precioso sangue do nosso Redentor foi vertido em nosso favor. Homens limitados, fracos, pecadores, inconstantes, odiosos. Estes éramos nós, Senhor, e o Senhor nos salvou. Nós não sabemos mensurar, Senhor, o alto preço que foi pago no sangue de Cristo Jesus. Nós não sabemos mensurar. As nossas categorias de valores são muito pequenas para que a gente consiga avaliar o tamanho do sacrifício realizado naquela cruz. Nos ajuda a viver em conformidade com a salvação que recebemos, Senhor. Nos ajuda a viver em santidade, felizes, satisfeitos no Teu Evangelho, satisfeitos no sacrifício redentor do nosso glorioso Jesus Cristo. É isso que eu peço ao Senhor, que essa palavra, Senhor, tenha efeito real no nosso modo de viver. No nome de Jesus que eu oro. Amém.